Boa noite, amigos, amigas, você que está aí na sua casa. Estamos iniciando a live de hoje. O tema da live é diversidade religiosa, pluralidade e respeito. Hoje, nossos amigos Robson Marques, Padre Eduardo Faria, Eduardo Crochet, e daqui a pouco estará conosco Ebomi Azarias de Oxalá. Então, iniciando já, são 8h05. Eu sou Claudinei Lima, sociólogo, membro participante da construção do mandato coletivo, Periferia no Poder, como candidato Robson Marques. Então, boa noite. Passo a palavra para o nosso amigo Robson Marques. Boa noite a você que está nos acompanhando. Boa noite, Padre Eduardo Faria. Boa noite, Eduardo Crochet. Daqui a pouco, como o Claudinei comentou, estaremos também com a presença aí do Azarias, Ebomi Azarias, né? E de antemão, quero agradecer imensamente a oportunidade, o carinho, a atenção de vocês, né? Ambos, Eduardos e o Ebomi Azarias, que se predisporam a vir construir conosco, a debater conosco um tema tão importante, que é a questão da religião. E de antemão, já quero também agradecer a paciência, o carinho também e atenção de demais companheiras e companheiros de outras religiões que estarão debatendo conosco em outra live, uma vez que no Brasil, de fato, pela diversidade religiosa, não conseguiríamos reunir tantas pessoas numa única live. Então, agradeço o carinho, a atenção e a compreensão das companheiras e companheiros que estarão conosco em outra live. Quero também agradecer imensamente os companheiros e as companheiras que estão conosco construindo esta pré-candidatura do mandato coletivo, onde o meu nome está como cabeça de chapa, mas nós teremos outras pessoas como co-candidatas. O Ebomi Azarias já está conosco, né? E aí, de antemão, eu quero já passar a palavra para o padre Eduardo Faria, padre anglicano, que tão gentilmente se predispôs a estar conosco a debater a diversidade religiosa, pluralidade e respeito. No Brasil, onde o Estado é laico, onde há diversas religiões, é importante demasiadamente o respeito e a atenção para com todas as pessoas, para com todas as religiões. E aí, a religião está inserida, de fato, na nossa sociedade e nós precisamos compreender um pouco mais, respeitando todas as crenças, todas as pessoas de uma forma geral. E é uma das nossas propostas dessa construção da pré-candidatura do mandato coletivo, a periferia no poder, ouvir as pessoas e, caso após o processo eleitoral sejamos eleitos, levar esta voz, né, dar voz às minorias econômicas no Brasil, no espaço de tomada de decisão. Então, com vocês aí, o padre anglicano Eduardo Faria. Boa noite, Robson. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, meu querido padre Eduardo Crochet. Boa noite. A live estava boa, mas aí, como nem tudo é perfeito, chegou o Paulo Azarias. Colofé, meu irmão, é uma alegria muito grande estar aqui com você. E eu fico satisfeito de participar desse momento de conversa, Robson, porque a religião, toda religião, deve se construir no diálogo fraterno, no respeito aos irmãos e irmãs, e é na síntese de todos os discursos teológicos
que nós construímos uma religião saudável, uma religião madura. Eu sou muito feliz, porque tive a oportunidade de, junto com Azarias, meu irmão, que está aqui hoje comigo, ser um dos fundadores em Juiz de Fora do Fórum de Discussão e Promoção da Diversidade Religiosa. E hoje, nessa live, nós temos muitos elementos que apontam para o que eu espero seja o futuro do Brasil. Elementos dialogais de pessoas de posições políticas diferentes, elementos dialogais de religiões de matrizes diferentes, mas que se unem para a promoção do bem comum. Toda religião quer a promoção do bem e a evolução do ser humano. E não há outra forma de se promover o bem comum senão pela ciência do bem comum, que é a boa política, a política salutar. Então, parabéns por essa iniciativa. Como você disse, infelizmente a gente não consegue reunir em uma live só todos os segmentos religiosos, todos os grupamentos, todas as denominações religiosas, mas o tema é importante e eu acredito que nós juntos vamos conseguir fazer alguns apontamentos que vão estar presentes nas outras lives e outras pessoas virão. E parabéns pela iniciativa da periferia no poder. Eu acho que o movimento é esse, de trazer a discussão dos nossos irmãos e irmãs que estão tão excluídos na periferia. Hoje, a gente tem alguns movimentos religiosos como determinantes e impositivos na sociedade, que não pode acontecer em um Estado democrático de direito. Não vou me prolongar na fala, porque quero escutar os meus irmãos, os meus colegas, mais uma vez, mas muito obrigado pelo convite, parabéns. A Igreja Católica Anglicana Latino-Americana sempre estará aberta ao diálogo e à promoção, porque eu sigo aquele que foi crucificado, porque ele foi perseguido politicamente. Jesus não morreu de uma gripezinha e muito menos de Covid-19. Ele morreu de uma perseguição política maldosa, cruel, e nos convidou dizendo, entre vocês não deve ser assim. Boa noite, meus irmãos, e que a gente tenha um bom debate. Sim. Então, agora, vamos também passar por Ebomir, né? O Azarias, também vai estar dando seu boa noite, fazendo a sua primeira fala aí. Ebomir. 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 Desculpe, meu irmão. Não. É um prazer estar presente aqui, primeiro pedindo a Exu, né, que nos dê o dom da comunicação e que possamos estar conversando e tirando dessa live algumas ações e no sentido da construção da liberdade e do respeito religioso. Nós, como Eduardo, meu grande amigo, ele falou, quero também cumprimentar o Eduardo Crochet, né? O Robson, parabenizar pela grande iniciativa da sua pré-candidatura, né? Pedindo para Ogum, né, que hoje é dia de Ogum, abre os caminhos da luta dos trabalhadores, principalmente dos rodoviários, que estão enfrentando agora a ganância dos empresários de ônibus, né? E a categoria dos professores que se discute, volta às aulas, volta não sei o que lá, mas sem a discussão dos professores e toda a categoria trabalhadora que vive um ataque violento desse desgoverno Bolsonaro. E dizer que nós queremos estar fazendo um bom debate, né? Colocando, do ponto de vista, quais as expectativas das várias denominações no sentido da construção de uma Juiz de Fora, de um Brasil unitário, de um Brasil que vá respeitar a diversidade religiosa. Só assim nós vamos estar construindo a democracia nesse país, a democracia em Juiz de Fora. Boa noite e vamos tocar o barco aí, daqui a pouco eu volto a falar novamente. Perfeito. Agora, passar para o companheiro leigo, né, Eduardo Crochet,
para dar também seu boa noite, né? E sua fala inicial aí conosco. Boa noite, Robson. Boa noite, meu querido Xará, Padre Eduardo, sua bênção. Boa noite, Eboni Zarias. Fico muito feliz, muito obrigado pelo esse convite. São companheiros que a gente já está nessa luta há muitos anos, amigos não só meu, mas amigos também dos meus pais, que vieram antes de mim, e que também, né, começaram essa luta que a gente defende até hoje, e que tem a ver com essa minha camisa, que é uma luta de resistir sempre. Eu lembro que, quando eu era mais novo, meu pai tinha uma camisa que estava escrita assim: em Minas Gerais, ainda se tem terreiros aonde se brinca, se diverte, se dança, se benze e se trama revoluções. Se trama revoluções, se trama, né, resistências. E eu acho que é isso que tem nos unido também aqui, enquanto representantes das várias religiões, né? Assim como o Eduardo, o Padre Eduardo, o Eboni Azarias, eu participo como leigo católico de um coletivo que a gente tem feito de diálogo interreligioso em defesa da vida, porque essa é a nossa bandeira. Muito antes da pandemia, a gente já sabia que, para defender a vida, nós íamos precisar continuar fazendo um movimento de resistência. Então, eu fico muito feliz, Robson, muito obrigado aos companheiros por me darem esse espaço de falar com vocês, né? Não sou da hierarquia da igreja, mas desde o Concílio Vaticano II, que nós, leigos católicos, temos também, né, como poder falar em nome da igreja católica, e que é também muito diversa, né? O tema também já aponta por isso, mas dentro da Igreja Católica, que acredita que Jesus, como o nosso amigo Padre Eduardo já colocou, foi um libertador. Enquanto libertador, ele foi perseguido politicamente e morto politicamente. Então, toda teologia deveria ser cristã, deveria ser, como diz, né, o Dom Pedro Casaldaga, deveria ser uma teologia de libertação. Então, eu espero contribuir ali com a nossa, com a fala a partir do catolicismo, mas visando exatamente essa parte do catolicismo que se abre ao diálogo, que se abre à construção da vida, e que sabe que isso só é possível se for junto com todos os nossos irmãos das várias denominações cristãs, e inclusive com os nossos irmãos sem religião, né? Que no nosso coletivo lá temos também pessoas sem religião, que participam com a gente, que têm uma espiritualidade e que sabem que a defesa da vida é a nossa principal bandeira. Tá joia? Eu espero que a gente tenha um bom debate. Muito bem. Obrigado. Então, agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de ouvi-los neste momento, no momento, conforme alguns companheiros comentou, onde o mundo, de uma forma geral, está passando aí por uma questão da pandemia, e onde, infelizmente, há uma presença da intolerância religiosa, né? Então, a religião no Brasil é muito diversificada e caracterizada pelo sincretismo. A Constituição prevê a liberdade religiosa e a Igreja e o Estado estão oficialmente separados, sendo o Brasil um Estado laico, e a legislação brasileira proíbe qualquer tipo de intolerância, sendo a prática religiosa geralmente livre no país. Então, eu gostaria de perguntar a vocês, isto, de fato, ocorre no Brasil? Né? Ou há ainda uma intolerância religiosa muito acirrada? O Estado, verdadeiramente, ele está sendo laico? O governo, especificamente? Não fazendo nenhum tipo de crítica a nenhuma religião, até porque nós respeitamos todas as religiões, vamos, inclusive, conforme já falei, dar oportunidade de ouvi-los, debater com eles, ouvir as demandas, os anseios, as opiniões, mas gostaria de ouvir de vocês, meus amigos, sobre essa questão, né? O governo, o Estado, ele é laico verdadeiramente? O governo, ele está sendo laico? Há ainda uma intolerância religiosa ou não?
Como eu falei por último, eu vou falar primeiro, que aí vocês me cortam. Bom que aqui tem um contador de tempo, dá para a gente estar se segurando. Mas, assim, enquanto historiador das religiões, há algum tempo que eu agora sou mais um entusiasta, um leitor, do que propriamente um pesquisador, mas quando a gente vai estudar a história das religiões, na verdade, a gente defende, luta para que o diálogo seja a tendência para o próximo milênio, que é também a nossa forma de sobrevivência. A convivência é a nossa forma de sobrevivência. Mas a história não foi assim. A história, o encontro das religiões sempre foi conflitivo e sempre houve, né, uma religião que estivesse mais ao lado do poder e que se sobrepôs aos outros. E aí, dentro dessa própria religião, no caso o catolicismo durante muito tempo ocupou esse espaço, né? Dentro dessa própria religião houve quem não concordasse com essa aproximação com o Estado. Mas, de fato, foi uma grande conquista, né, a gente tornar o Estado laico com a liberdade da religião, com o direito de todas as religiões poderem exercer. Mas, historicamente, isso é um processo muito recente que, na verdade, ainda tem reflexos para os dias atuais de uma perseguição. Então, o Estado, ele, nas leis, é laico, deveria ser laico, mas a perseguição religiosa, ela tem também, e isso era uma coisa que eu queria destacar, ela tem também um lado, né? A perseguição é maior com as religiões mais populares, e é maior também, e a intolerância é maior também com as religiões de matriz africana, né? Então, por isso eu até falei com o Robson, olha, a gente está com uma live negra, né? Muito bom isso, poder estarmos discutindo aqui, todos negros, falando sobre religião, né? Mas, de fato, ainda há muito que avançar para o Estado alcançar essa laicidade que está no papel, né? Eu acho que você ficou sem som, Robson. Ficou sem som. Ah, sim. Eu tive que trocar de aparelho, porque, ironicamente, acabou a luz aqui na rua toda. Aí eu estava no notebook, mas isso faz parte. Mas estamos aqui, ó, com a vela, né? Voltou a luz, mas vou mantê-la acesa. De repente é um sinal para iluminar o nosso caminho, né? Nesse desafio aí que teremos pela frente. E aí agora gostaria de passar, então, a palavra para o Padre Eduardo, né? Para também falar conosco um pouco. Pois é, historicamente, é claro que eu não tenho a mesma competência que o Eduardo nos estudos da história das religiões, mas historicamente é mais ou menos assim, Robson. Quando a gente tende a fazer algumas provocações, eles tentam tirar a nossa luz. Isso é fato. A conquista do Estado laico, ela acontece cotidianamente, como o Eduardo disse, com avanços e retrocessos, na medida em que, nós sabemos, isso é fato histórico, os governos tendem a se valer muito das forças que eles têm de lideranças locais para manipular as grandes massas, para tentar conquistar espaço e se fixar. Não é diferente com a religião. Algumas religiões cedem às tentações de poder e passam a servir aos coronéis para a manutenção dos podres poderes deles. Até aquela música antiga, Podres Poderes, diz isso, né? Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência de uma América católica que sempre precisará de ridículos tiranos? Mas há movimentos muito importantes, como foi, por exemplo, a teologia da libertação, que adveio para as comunidades eclesiais de base, como são os movimentos das religiões de matriz africana, como foi um movimento grande que aconteceu na década de 70 com o anglo-catolicismo, são movimentos que tendem a avançar. O grande problema é que nessa tentativa de avanço há um contra-ataque, e tem um livro de um jornalista muito bom que se chama Os Demônios Descem do Norte, e o contra-ataque, como nós podemos observar no Brasil, foi a tentativa de minar
a teologia da libertação, a tentativa de aumentar a exclusão das religiões de matriz africana do diálogo, a tentativa de excluir completamente os protestantes progressistas do diálogo, tanto que você vê hoje, quando você diz o termo evangélico, todo mundo associa aos neopentecostais, que não representam o discurso religioso dos protestantes em sua totalidade, e nem dos próprios pentecostais. Enfim, o poder constituído tenta impor uma visão exclusivista, que já exclui algumas pessoas do diálogo, e isso acaba por prejudicar o crescimento de algumas formas de diálogo, os avanços que nós constatamos. Está online. E você acaba por ter alguns retrocessos, como o que, nas últimas eleições, permitiu que o que há de pior nos movimentos religiosos fosse expresso em favor de um grupo político desleal, que trabalha com fake news e com outras coisas, gerando uma visão religiosa completamente deturpada, completamente equivocada, que não expressa grandes movimentos, mas que não são movimentos de massa. Por quê? Porque não estão associados ao poder. Vale lembrarmos que as estruturas de poder têm consigo as grandes mídias, o que faz parecer que alguns modelos são maiores do que outros, quando na verdade eles não são, eles apenas oprimem mais. Mas vou deixar para o Azarias falar um pouco mais também, que o Azarias também está com a gente nessa luta, tem muito conhecimento para não monopolizar a fala, Robson. Sim, obrigado. Então, companheiro Azarias, puder falar conosco? Essa discussão é importante, e aí eu vou estar contextualizando um pouco a história das religiões de matriz africana nesse país, né? Desde quando os negros chegaram aqui de forma violenta, forçada, né? Teve todo um processo de ressignificação da sua religião. É importante dizer que o candomblé, tá? Como nós conhecemos hoje, ele surge no Brasil, né? E a partir do Brasil ele se espalha para a América do Sul, América Latina, com nomes variados. Por exemplo, no Rio Grande do Sul é batuque, né? Lá em Cuba é santeria. Então, aqui, né, foi colocado o nome de candomblé, que significa reunião de pessoas. E naquele momento, né, sempre teve todo esse processo de ataque às nossas religiões, né, de tirar a humanidade dos nossos ancestrais. Por isso que as negras e os negros, sabiamente, o que eles começaram a fazer? Associar os santos religiosos, os santos católicos, aos orixás africanos. Assim, Ogum, Jorge, né? Oxóssi, São Sebastião, Iansã, Nossa Senhora da Conceição e por aí afora, né? Então, esse foi o primeiro momento. E nós vamos estar, né, desde 46, que a Constituição assegura a liberdade de culto religioso no Brasil, né, e a gente, né, consegue reafirmar isso na Constituição de 88, onde a gente avança muito na concepção do Estado laico. Com a vitória do Lula, né, e essa semana, né, completou os 10 anos da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, a gente vai ver que avança muito essa questão do respeito às religiões de matriz africana. Mas é importante a gente tá também vendo como que esse processo está hoje, né? Como o meu irmão Eduardo Crochet colocou muito bem e o padre Eduardo colocou, algumas questões nos preocupam.
que a partir da vitória do Bolsonaro e o fundamentalismo religioso cristão, né, começa a colocar em risco o próprio Estado laico. A gente vai ver, e eu vou citar, né, além dessa questão da intolerância, vou somar também o que nós estamos discutindo, a questão do racismo religioso. Essa semana passada, aconteceu na Bahia a estátua da Mãe Gilda, que é um símbolo para nós de luta contra a intolerância religiosa, lá na Bahia, foi danificada, né? No Rio de Janeiro, o prefeito da cidade de Duque de Caxias quer transformar um espaço sagrado para nós, que é tombado pelo patrimônio histórico, que é o terreiro do João da Gomeia, numa creche. Né? E aqui em Juiz de Fora, é uma questão seríssima que a gente precisa estar lutando, e aí você, Robson, sendo eleito, é importante que assuma essa luta. No governo do Benjame, né, foi feito um decreto que o Parque da Lajinha, a partir desse decreto do governo Benjame, pode ser utilizado por todas as religiões, desde que não tenha toque de atabaque, não tenha vela e não tenha oferenda. Isso, para nós, né, é o maior processo de racismo religioso, de impedir que as religiões de matriz africana se manifestem livremente no Parque da Lajinha. Isso é parte do poder público, né? Então, demonstra para nós que a gente conseguir avançar na Constituição do Estado laico, na Constituição de uma cidade que garanta a liberdade efetiva de manifestação religiosa, é necessário que a gente acabe, que a gente revogue esse decreto, né, que impede, em nome da ecologia, impede a utilização do Parque da Lajinha pelas religiões de matriz africana. Então, essa é uma situação que nós, quando criamos, junto com o Eduardo, junto com o Gerard, que é da religião muçulmana, Moisés, que é evangélico, né, nós entendemos que é fundamental a unificação de todo mundo para a gente quebrar essa dinâmica de intolerância religiosa e abrir todos os espaços públicos, assim como o cemitério, né? Ele deve ser um espaço onde todas as religiões possam utilizar livremente e os espaços públicos da cidade. Perfeito, meu irmão. Nós temos agora, Claudinei, a mãe de santo Enóia está conosco? Ela entrou, porém saiu aqui, deve estar com algum problema de... A conexão, né? Enóia. Sim, essa é a questão da conexão. Mas, pois bem, assim, de fato, tem um comentário aqui do Jesus, né? Agradeço o Jesus, sempre está conosco aí participando das nossas conversas, nossos debates, de fato, falando sobre a questão da intolerância. Não cabe no pleno século XXI, ainda há resistência, intolerância religiosa, a própria questão do racismo, né? De uma forma geral, que está aí livremente, infelizmente falando, na nossa sociedade. E aí eu acho que é importante falar em algo que é para nós também primordial, que justamente seria a participação do cidadão no mundo da política, né? E o cidadão ele está inserido nas religiões. Então, eu gostaria de ouvir de vocês qual que é a visão sobre a participação, né, do cidadão que tem a sua fé no mundo da política, como que deveria ser a atuação dessa pessoa, né? Ter Melhor, vou ouvir vocês. Não estou aqui para falar, estou aqui para aprender, para ouvir. É importante só enfatizar também, ele não falou, mas eu quero
também ressaltar, né, o padre Eduardo Faria, ele é pré-candidato também a vereador, e acho que é importante, né, estarmos falando isso para as pessoas. Ele não comentou, falou, Robson, não fala nada, mas é importante para nós que as pessoas saibam que temos muito boas pessoas que estão colocando o seu nome para a apreciação, vão colocar o seu nome, que são pré-candidatos, né? Nós, com a construção desse mandato coletivo e participativo, e tem outros, como o padre Eduardo Faria, que também é pré-candidato a vereador. Quero até pedir a fala, eu ia falar no final, mas depois dessa menção, se eu puder, eu quero falar primeiro, se os colegas concordarem. De fato, estou pré-candidato pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e isso eu acho, Robson, que enriquece ainda um pouco mais esse nosso debate, como eu disse no começo da live. Além do diálogo religioso, há também um diálogo interpartidário, o que mostra que a predisposição ao diálogo tem que estar em tudo. E aí, respondendo especificamente à sua questão, e já colocando um ponto da minha pré-candidatura, que é da sua também, eu sei, é o seguinte: eu adoro pessoas religiosas na política, porém detesto uma política manipulada por uma má religião. E vou me explicar. Os princípios básicos da religião são o respeito, amar a todas as pessoas e promover o bem dos irmãos. Resumindo isso, nós temos, como eu disse no começo, o bem comum. O bem comum é praticado pela ciência do bem comum, que é a ciência política. Então, uma pessoa religiosa na política deveria se comportar de maneira respeitosa, não impositiva e lutar pelo bem de todos os irmãos. Infelizmente, não é o que nós vemos em alguns agrupamentos, que eu não sei se deveriam se classificar como religiosos, devido à alienação dessas pessoas em relação aos discursos que elas próprias praticam. Porque se eu digo que eu sou cristão, no caso dessas pessoas, quero destacar que eu, padre Eduardo Faria, não sou cristão, eu sou jesuânico, eu sigo Jesus Cristo. Cristão, para mim, se tornou sinônimo, infelizmente, de opressão, de maldade, de um sistema que não representa o que Jesus Cristo pretendeu. Mas, se eu digo seguir a Jesus Cristo, eu deveria respeitar as pessoas e lutar com as pessoas para que, por exemplo, o que o Azarias muito bem colocou não acontecesse. Eu, como cristão, eu, como jesuânico que sou, Eduardo, jamais aceitaria uma passeata anglicana que vai ofender o meu irmão de matriz africana, que vai assistir aquilo e que não vai se sentir contemplado porque a religião dele não tem o mesmo direito de expressão. O Jesus Cristo que eu conheço, aquele que morreu perseguido em Nazaré da Galileia, jamais aceitaria distinções. Quem quer ser o maior dentre vós, faça-se servo dos vossos irmãos. E aí, Robson, só finalizando, significa esta a minha predisposição à política. É ser servo das pessoas. É lutar para que, como o Azarias diz, eles possam praticar a sua religião em um espaço que é público, porque eles respeitam o espaço das outras religiões. É que haja um cemitério que respeite os muçulmanos, porque nos nossos não são respeitados. Enfim, se as religiões fossem praticadas de fato, é muito bom que hajam religiosos na política. Por quê? Porque eles primarão pelo bem comum. Aí, finalizando, por que eu não quero uma religião que domine a política? Porque aí nós vamos criar grupos fanáticos que vão achar que Jesus Cristo defendeu a Arminha, né? Eu acho que eles confundem, os dois eram barbudos, mas um é Jesus Cristo, o outro é o Bin Laden. É um pouco diferente. As pessoas estão confundindo essas figuras. E aí vão gerar grandes confusões, como nós temos, por exemplo, no plenário em Juiz de Fora. Eu tive, junto com as Azarias aqui, uma briga enorme com um executivo que não soube respeitar a diversidade religiosa, que não deu abertura para a discussão. Nós tivemos várias brigas na Câmara Municipal pelo não respeito à diversidade das orientações afetivas e sexuais das pessoas. Por quê? Porque um grupinho fanático, não confunda com religioso, um grupinho fanático
que não entende muito bem do que está falando, quis se impor, e isso sim é prejudicial. Acho que eu falei demais, deixo a palavra com os meus irmãos. Não, falou muito bem. Pode ir lá? Pode, fica à vontade, meu irmão. Essa é uma questão fundamental e acho importante, né, e significativa essa live aqui, onde tem 2 pré-candidatos de partidos no campo popular, no campo da esquerda, que eu acho que quem está assistindo é importante dar força para que essas candidaturas, como a do Robson, como a do Eduardo, outras candidaturas progressistas, sejam vitoriosas nesse processo eleitoral. Porque nós vivemos hoje no Brasil um processo de retrocesso sem nunca visto na história desse país, né? Mesmo no processo da ditadura militar, você tinha as ações e o povo conseguiu derrotar a ditadura militar. E nós temos certeza que nós vamos conseguir derrotar esse processo de destruição do estado de bem-estar nesse país. E aí, né, a importância da Câmara dos Vereadores, ela ganha um papel fundamental nesse processo de resistência do nosso povo. As religiões, eu falo que são fundamentalistas, porque, para mim, não tem nenhuma diferença de uma pessoa que pega a Bíblia e fala que tem que matar macumbeiro, tem que matar gay, tem que matar mulher, tem que matar os comunistas, né? Qual que é a diferença dessa pessoa para o Estado Islâmico que vem explodindo, que também não respeita a diversidade, não respeita o ser humano? Então, dentro desse processo, a gente está vendo que esses segmentos estão se organizando e estão fazendo a disputa eleitoral também, né? Que passa pelo município. Hoje nós temos a bancada da Bíblia, lá em Brasília, que faz as negociatas, né? Aqui em Juiz de Fora, a gente vê, né, como que esses segmentos se organizam e se mobilizam. Há um tempo atrás, no ano passado, teve uma discussão na Câmara que definiu que o dia 23 de abril vai ser o dia das religiões de matriz africana. E os evangélicos simplesmente votaram contra. Né? Por que isso? Né? Porque pode ter o dia do evangélico, pode ter o dia, os feriados cristãos e tudo, mas não pode ter nada referente às religiões de matriz africana. Então, essa é uma questão que, para nós, né, é fundamental a gente ter pessoas como o Robson lá na Câmara, pessoas como o Eduardo, né? Para quê? Para que essa discussão que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, ela tenha, lá na Câmara, uma interlocução. Né? Nós vamos continuar lutando para garantir, para que o decreto que proíbe as religiões de matriz africana seja abolido. Nós queremos aqui um compromisso, tanto do Robson quanto do Eduardo, no sentido de que vão estar encampando essa luta, assim como, né, que o cemitério, por exemplo, tem uma capela ali no cemitério, e aquela capela poderia ser usada, né, para todas as religiões. Né? Por que ela tem que ser só para a Igreja Católica? Não é hoje. Ela está lá, jogada às traças, é um patrimônio histórico de Juiz de Fora, tá? E aí Juiz de Fora tinha que tombar aquela capela e transformar ela num espaço de utilização interreligiosa. Então, essa é uma questão que, para nós, é fundamental, né? E, ao mesmo tempo, a gente construir na educação um programa
que vá trabalhar com as crianças a necessidade e a importância da liberdade religiosa, do respeito religioso. E aí nós precisamos entender que, para nós, que Deus é o Olodumare, né? Para cada denominação, Deus tem um nome, mas ele é um só. Né? Jesus Cristo e Oxalá, né, estão no mesmo patamar, né? E a mensagem tanto de Oxalá quanto de Jesus Cristo é a paz, é a convivência e a tolerância entre os seres humanos. Ô, Robson. Oi. Só antes de passar para o Crochê, deixar uma reflexão importante, que eu sei que ele vai tocar nela, inclusive. Um movimento religioso saudável, politicamente, pode gerar frutos muito, muito satisfatórios. E você hoje desfruta de um fruto de um movimento religioso. O Partido dos Trabalhadores nasce dentro das comunidades eclesiais de base. Acho que o Eduardo vai poder falar um pouquinho. O Eduardo, que é um profundo conhecedor, eu fico muito honrado que houve um tempo da minha vida que eu era confundido com o Eduardo Crochê. Hoje, como você pode ver, eu não conseguiria mais isso, né? Mas eu já fui confundido com o Eduardo Crochê. Enfim, vamos ouvi-lo. E eu também. Já me pediram a bênção. Eu falei assim, tá bom. Vou abençoar como leigo aqui. Não, e que é uma honra, né? É uma honra muito grande ter essa confusão. Mas, e a gente teve aqui há pouco a participação da Mãe de Santo Noia, que está participando ainda, assistindo, né? Seria muito bem-vinda também na discussão. Quando eu falei com o Robson, a gente já tem uma live negra, faltou uma voz de mulher aqui, mas e ele já disse que nós vamos ter outras oportunidades para chamar mais pessoas para dialogar sobre esse tema, que é muito importante. Mas assim como o Asa e o Eduardo, a gente aqui traz também as vozes de muitas mulheres que vieram antes de nós e que estão conosco, né, nos apoiando e nos ensinando a arte do cuidado, porque eu acho que o que é o mais importante na religião, quando a gente fala de que ela defende a vida, é porque a religião é um espaço de cuidado, deveria ser um espaço de cuidado. Por isso, não há nada mais contrário ao discurso, que deveria ser o verdadeiro discurso religioso, do que você, né, ameaçar o outro, né, querer a morte do outro. Isso vai contra a mensagem de qualquer religião. A gente tem o nosso grupo lá de diálogo, eu acho que vai ter a chance de conversar contigo também, Robson, o Sheik aqui de Juiz de Fora, né, e ele, toda vez que participa conosco, fala muito, a religião muçulmana é a religião da vida. E essa imagem que querem fazer de nós foi construída e não é isso que é toda a nossa religião. Né, o Geraldelli colocou aqui como importante que nas nossas constituições, já na de 46 e na de 88, a liberdade religiosa ficou, né, no papel, e assim também como no papel tem a lei que nos diz que as escolas deveriam tratar ali da história do povo africano e da diáspora africana, da qual o Brasil faz parte, sem que a gente fale só da parte de que o negro foi escravizado aqui. Quanta importância tem a contribuição do negro para a nossa formação cultural, e as religiões de matriz africana precisam ser ensinadas. E aí eu falo muito das minhas vozes femininas, eu lembro da Carminha, eu lembro da minha tia Mariani, da Maria, da minha mãe mesmo, que nos ensinou quando a gente falava de religiões africanas, mesmo dentro do cristianismo, dentro do catolicismo, celebrávamos a consciência negra, a importância das religiões de matriz africana enquanto no nosso DNA de resistência. Essas pessoas nos ensinaram a resistir, né? Então, hoje eu tenho o prazer de conviver com as meninas das Roots, e a gente tem um grupo que a gente chama só de diálogo, mas que é um grupo que para a nossa saúde mental. A gente junta, brinca, joga jogo de tabuleiro, vai nos barzinhos, agora a gente está fazendo lives, mas são pessoas, mulheres, né, como a Patrícia, que de vez em quando vem me nos traz
essa importância. Eu lembro da Sirene Gandâmio, que também, né, era uma pessoa que só com um sorriso já nos ensinava tanto sobre a questão da tolerância. Agora, quando você colocou a importância das pessoas religiosas ou que pertencem, que são leigas, não só os pastores das religiões, os sacerdotes das religiões, mas os leigos das religiões participarem da política, isso é fundamental, porque a religião nada mais é do que um espaço em que a gente possa viver em comunidade, buscar o bem comum. Como bem colocou o padre Eduardo, né, a religião, ela é a política, aliás, a política ela é a ciência do bem comum, do cuidado com o bem comum. Se a gente cuida uns dos outros e a gente aprende a respeitar, né, não é só tolerar, é respeitar uns aos outros, a gente consegue, né, avançar. Agora, não faz sentido quando um pastor ou um padre, um sacerdote, ou mesmo um bispo, incita as pessoas contra os direitos uns dos outros, né? Incita as pessoas a se manifestar, por exemplo, na Câmara Municipal, contra a categoria dos professores, que querem simplesmente fazer o seu trabalho com dignidade, e aí ficam levantando, né, essas fake news de que o professor quer fazer, e aí com isso vai passando por cima dos direitos das pessoas, com os direitos das categorias e com os direitos dos trabalhadores. Então, esse não é o papel da religião. O papel da religião e desses líderes religiosos deveria ser da defesa de todos nós, da defesa de todas as manifestações religiosas, a defesa da pluralidade, a defesa da diversidade. E passa por ações concretas como essas que o Azarias colocou. O Parque da Lajinha, o cemitério e outros espaços públicos, né? A possibilidade de fazer atividades públicas das diversas matrizes religiosas, porque para umas a gente consegue ter o apoio do município, com estrutura, com financiamento e tudo mais. Para outras, né, sempre essa resistência. E aí, como eu disse no início, a resistência e a intolerância é maior com as manifestações religiosas que se aproximam do campo popular. E aí, nesse caso, principalmente religiões de matriz africana. Muito bem. E assim, está sendo um grande aprendizado, né, para mim, acredito para os demais que estão nos acompanhando aí. E eu queria falar com vocês, despertar, assim, provocar, na verdade, né, uma questão. Nós vivemos num sistema onde, infelizmente, vem imperando a questão do individualismo, onde as pessoas, de uma forma geral, procuram, a todo instante, terem vantagens individuais, não a questão da coletividade propriamente dita. O que isso, de repente, influencia na fé, na participação da religião, né, propriamente dita. Há, de fato, interferência nessa vivência da religião, junto com esse sistema capitalista que a todo instante busca a concentrar riquezas nas mãos de uma parcela pequena da sociedade, que é a classe dominante, e que retira dos mais precarizados, né, dos explorados. Então, assim, vocês poderiam, sinteticamente, eu sei que é uma pergunta um pouco complicada, mas qual que é a influência desse sistema, né, nas religiões, propriamente dito, na fé? Eu vou começar aqui, que aí eu falo rapidinho e passo para os demais, né? O Claudinei também podia ajudar nessa reflexão, quando a gente fala que, quando a gente retoma aqui alguns pensadores, né, e na sociologia a gente tem uma obra essencial que se chama A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Ele vai falar um pouco sobre quando a religião, né, passou a falar que a salvação, a prosperidade seria uma conquista individual e os louros dessa salvação seria de um indivíduo, né? Mas isso casou
com o que o capitalismo, enquanto sistema de produção econômico e de um sistema de uma determinada cultura, nos tornou cada vez mais individualista. Só para encurtar a história, tá aí a pandemia para mostrar aonde a gente chegou com esse modelo e aonde a gente pode ir. Quem está vivendo esse momento agora não enxergou ainda que individualmente nós não temos condição de sobrevivência, está faltando, né, um mínimo de razão, porque esse modelo de sociedade não se sustenta mais, não sustenta para o meio ambiente, não sustenta para as desigualdades sociais que ele gera, para a miséria que ele gera, e não se sustenta também em termos econômicos. Então, assim, eu falo a partir do catolicismo, porque eu tenho também hoje uma autoridade maior, que é o Papa, que inclusive convocou diversos economistas do mundo inteiro para um encontro que aconteceria agora, se não tivesse ocorrido a pandemia, que se chamava Economia de Francisco, e depois se somou a Economia de Francisco e Clara, que é exatamente pensar alternativas para esse modelo, porque individualmente não há salvação. Perfeito. Como foi chamada, né? Convocada aqui a conversa. Estou aqui nos bastidores, né? O pessoal está comentando, enfim, e ouvindo vocês. Acho que remete um pouco à ideia, aquilo até eu e o Robson participamos do movimento Fé e Política. E temos lá um grande companheiro, que é o Pedro Ribeiro, teólogo, enfim, das análises de conjuntura, e tem um item, ele, né, escreve, fala bastante, que é sobre o bem viver. Eu acho que está nessa questão aí. Religião é para a vida, para o bem comum, para a melhoria da existência, e aí a gente pensando, né, Francisco agora, a questão da casa comum, não dá mais para a gente manter um sistema capitalista opressor, a terra não suporta mais, nesse sistema como ele se encontra, daí a ideia do bem viver. Ora, a gente não depende de riqueza para ser feliz, de acúmulo. Ou seja, nós estamos esgotando a terra, chegando a um momento de colapso. A gente continua pedrando, né? Sugando as energias do planeta, os animais, enfim, a fauna, a flora, poluindo tudo, em torno de quê? Do consumo. Tudo é mercadoria. Então, uma reflexão dentro da igreja, a partir de um olhar sociológico, é a ideia do bem viver, que é para a gente refletir e pensar que planeta, que sociedade, que religião nós queremos. Isso é um pouco a ideia aí do bem viver, acho que contribui muito nesse olhar desse conviver em harmonia com todo o cosmos, né? Muito bem, Claudinei. Quem poderia falar conosco? Oi. Então, colocando no sentido que já os dois filósofos colocaram brilhantemente, e essa é a análise encarnada que o Concílio Ecumênico Vaticano II propõe para as igrejas de matrizes jesuânicas, eu rememoro até umas palavras do Pedro Casaldáliga, quando escrevendo, introduzindo um livro sobre Romero, ele vai dizer exatamente isso, né? Eu estou aqui com ele na minha frente, vou ler para ser o mais fiel possível. Pobre pastor glorioso, assassinado a soldo, a dólar, a divisa, como Jesus, por ordem do império. Pobre pastor glorioso, abandonado por teus próprios irmãos de báculo e de mesa. As cúrias jamais poderiam entender-te. Nenhuma sinagoga bem montada
pode entender a Cristo. E acho que é isso, exatamente. O projeto de Jesus não combina em absolutamente nada com o projeto capitalista. Eu tenho até uma pequena publicação sobre isso. Não dá para encaixar de forma nenhuma o projeto jesuânico no projeto onde se pretere a produção de capital às pessoas. E tentar fazer isso, que é o que algumas religiões tentaram fazer historicamente através de sinagoga, vamos chamar assim, né, o termo grego, que quer dizer instituição administrativa, não se encaixa no relato que nós temos dos Atos dos Apóstolos, que vai tão bem na direção do que o Claudinei falou e do que o Eduardo falou. E eu, assim, não é porque está na presença do Eduardo, ele sabe disso, e quem convive comigo sabe disso, eu tenho como um dos grandes introdutores à fé, à minha fé, ao meu ser servo de Cristo, o Marcelo. Marcelo e a Gabi, que são os pais do Eduardo, que fizeram de verdade a igreja encarnada. Prova disso é o Eduardo, que vive no laicato o seu sacerdócio na plenitude, mostrando o que de fato é ser igreja. Nós podemos estar inseridos no modelo capitalista, afinal de contas, nós vivemos num país de economia e sociedade capitalista. Mas o capitalismo não pode nos subtrair às ânsias de vivência do reino, que é a promoção do bem comum, o cuidado, o colocar as coisas em comum, o partilhar. E nesse sentido, só para fechar essa fala, que eu não queria deixar ele falar, não, mas o Azarias tem que falar, né? Ele tem que ser democrático, então eu vou deixar um pouquinho para ele falar. Mas, enfim, fechando, eu gosto muito da fala do Dino. Uma vez perguntaram, mas você é comunista? Ele disse, comunista, graças a Deus. Comunismo é colocar as coisas em comum. Nada mais serve a Javé, que é o Deus revelado por Jesus Cristo, do que a partilha. Javé, inclusive, diz na própria Escritura, ele diz, não tenha a terra como sua. A terra é minha, você nessa terra é passageiro e hóspede. Ou seja, essa história de propriedade, essa história de acúmulo, não combina com o Jesus, aquele que em Nazaré da Galiléia foi assassinado por dinheiro, por ordem do Império. Agora, por obrigação democrática, eu vou deixar o Azarias falar um pouquinho. A próxima vez eu vou falar na sua frente, bobão. Eu vou começar essa fala aqui com o Itan. O que é Itan? Itan como no cristianismo é conhecido como os provérbios, né? Na nossa religião, a gente trabalha a oralidade e, através do Itan, das histórias que vão sendo repassadas, né, para todo mundo. Os orixás, né, os homens, definiram que as decisões importantes sobre a vida na Terra só deveria passar pelos homens, né? E a partir dali eles começaram a implementar isso. Oxum, que é uma Iabá, né? Ela vê isso e reúne as mulheres e fala, olha, se os homens resolveram que as definições da vida na Terra só passa por eles, então nós vamos mostrar para eles que não é bem assim. A partir desse momento, nada nasce na Terra. E aí, criança não nascia mais, animais não nascia, planta, enfim, tudo morrendo na Terra. Os orixás foram procurar o Ludumare, né, que é o adivinho, o dono do Ifá. E ele fala o seguinte, vocês têm que chamar as mulheres e, a partir desse momento, e chamar as mulheres, porque elas têm que fazer parte também das decisões. Foi o que os orixás fizeram. A partir desse momento, as tarefas, enfim, todas as definições da vida passa necessariamente pela definição dos homens e das mulheres. Então, dentro do candomblé, né, você tem
a mãe santo, o pai santo, você tem a Eked, você tem o Ogã. Né? Dentro de um processo, né, que é totalmente diferente desse sistema que nós vivemos aí, que é do capitalismo. Né? O que se põe e por que o capitalismo sobrevive até hoje? Com a divisão dos explorados. Então, o homem tem que ser melhor do que as mulheres, né? O branco tem que ser melhor do que o negro, o mais velho tem que ser melhor do que o jovem. Então, você vai criando divisões dentro da sociedade, né? E que inviabiliza uma construção de uma sociedade harmônica e uma sociedade respeitosa. Citei esse exemplo para dizer, né, uma outra questão, né, que passa, e que ganhou força, e que ganha força hoje, que é a tal da teologia da prosperidade, aonde os valores espirituais, morais, né, eles são deixados de lado e o valor do ter, né? Jesus me deu esse carro, né? Se você não trabalhar, você não vai ter o carro, mas assim, é isso que passa para as pessoas no sentido de que elas vão ter posse material. E isso implica, né, num conflito é, muito grande com a nossa tradição religiosa, que passa por um processo totalmente contrário a essa teologia da prosperidade, porque nós entendemos que a vida na Terra, né, de uma formiga ao ser humano, tem o mesmo valor. Portanto, nós não podemos compactuar com a destruição da natureza. Se a gente pegar o Rio Paraibuna aqui, é uma tristeza. Né? Uma tristeza, por quê? Porque ali é a vida que está sendo morta. Nós cultuamos a água, né? E para a gente cultuar a água, ela tem que estar viva, ela tem que estar limpa, livre de poluição. Nós cultuamos a árvore, né? E não podemos aceitar que se destrua, se derrube a árvore pura e simplesmente por questões econômicas. Né? Então, assim, hoje, né, o valor está invertido. Né? Primeiro, um poder econômico, para depois vamos fazer um discurso de fé. Então, assim, essa... Né, eu vi uma postagem no Zap no outro dia que dizia o seguinte, né? Por que a gente não espalha o vírus do amor? Né? Por que a gente não espalha o vírus, né, da tolerância? Por que a gente não espalha o vírus da respeitabilidade e da necessidade da construção de uma nova vida? Que essa nova vida, as religiões, as várias visões religiosas, elas têm um papel fundamental, que é a construção da humanidade. Né? O mundo está doente, e fala, o mundo está doente por conta de todo esse processo violento de destruição da natureza, de destruição do ser humano. Ou seja, nós precisamos de fazer um trabalho no sentido da harmonização, né, da Terra. Então, é essa o entendimento que nós temos, porque, né, nós entendemos o seguinte: todo trabalho dentro do terreiro de Candomblé, ele tem que ser coletivo. E se ele é coletivo, não cabe para nós o individualismo. Porque uma pessoa que vai ser recolhida e vai fazer a sua iniciação no Candomblé, ela vai precisar da Eked, ela vai precisar do Ogã, ela vai precisar dos irmãos dela que vão estar lá fora, ela vai precisar do Pai de Santo. Então, assim, qualquer função que tenha dentro do Candomblé, ela tem que ser coletiva. Então, para nós, não existe o individualismo dentro da religião cristã. Portanto, nós entendemos que, na nossa concepção, para que garanta
a vida humana, nós precisamos superar esse sistema capitalista. Perfeito, meus irmãos. Infelizmente, estamos chegando, né, nos minutos finais. É um tema importantíssimo para nós, que é justamente essa discussão sobre a religiosidade, né? Mereceria, claro, mais tempo para estarmos debatendo, mas eu acho que o objetivo principal, e vocês nos ajudaram imensamente, foi, de fato, provocar, né, uma reflexão por parte das pessoas que estão nos assistindo ou que irão nos assistir. Então, inclusive, é por isso que a toda live a gente pede para que as pessoas compartilhem, comentem, curtam, que é uma forma de ajudar a provocar esse debate, né, a chegar informação, né, direto da fonte para as pessoas de uma forma geral, e por compreender e entender que esse tema é importantíssimo, conforme eu já falei inicialmente, vamos realizar uma outra live que trate dessa questão, né, debater a questão da religiosidade, do respeito, da pluralidade. Nós pedimos desculpas e agradecemos também a compreensão dos nossos irmãos e irmãs que não tiveram condições de participar conosco desta, mas que estarão participando de uma próxima. E eu quero também, claro, agradecer as pessoas que estão conosco até agora, que estão acompanhando todas as lives. Desde o início de junho, estamos nessa construção, né, que ela foi um segundo passo, é um segundo passo da construção deste mandato coletivo e participativo que nós estamos encabeçando, né? Eu estou colocando meu nome como pré-candidato, mas nós temos co-vereadores, co-candidatos conosco, né, construindo esse projeto, e esse projeto ele parte principalmente, conforme eu já falei, de ouvir as pessoas, dar voz e vez às pessoas. Mas para você dar voz, você precisa compreender, precisa entender. Esse é um dos objetivos, é por isso que nós estamos construindo isso, para se fazer algo diferente, algo que, de fato, as pessoas se reconheçam nos espaços de tomada de decisão. Então, gostaria de agradecer às pessoas que estão acompanhando, agradecer, né, os pré-vereadores que estão aí conosco e vereadoras que estão construindo conosco. E eu gostaria de passar agora a fala para os nossos irmãos convidados para fazer as considerações finais. O Eduardo já falou o tempo dele, né? Fala, Eduardo. Você está vendo que não pode ter convivência religiosa, né? Vai cá. Vai cá. Bom, gente, é muito importante esse debate e está de parabéns o Robson por essa iniciativa. A gente está aí, né, à disposição para outros, e tem outras pessoas, outras mães santas, outras pessoas que podem estarem fazendo esse debate, que para a gente foi muito importante, né? E chamar o pessoal, né, reforçar a ação que vai acontecer no dia 29, 30 e 31 de outubro, e no dia 1º de novembro, o 17º Feijão de Ogum, né? Aqui em Juiz de Fora, 17 anos que a gente faz esse evento, e esse ano nós vamos fazer online, então o pessoal fica aguardando aí, nós vamos estar discutindo esses temas, né, e outros temas que têm a ver com a nossa religiosidade, com a vida do ser humano nesse planeta. Então, assim, está de parabéns, né, os dois, Eduardo, o Robson, o Claudinei, todas as pessoas que estiveram presentes aqui. Quero mandar um abraço para Maria Emília da Silva, né? Estamos juntos, Emília, e dizer o seguinte: nós estamos construindo a Casa de Oiá lá em Floresta. Nós vamos
trabalhar depois, de conversar, que a gente vai fazer várias ações no sentido de ter o apoio para a construção da Casa de Oiá, né? Mais um espaço, mais um território livre na cidade de Juiz de Fora. Boa noite, que Oxalá cubra a todos e a todas com paz, harmonia, sabedoria e firmeza. Seja. Agora é com o Eduardo. Agora é o Eduardo. O outro vai ficar parado aí. Ó. Agora é com aquele que está acima de mim. Então, eu gostaria de agradecer, acompanhar, que estão aí comentando, mandando convite para participar de propor uma novidade que eu acho que é uma tem que abraçar, porque juntos somos mais, né? Mas também agradeço aos meus amigos, estava com saudade deles de encontro virtualmente, né? Eduardo, é sempre muito bom conversar e sobretudo, o respeito, o diálogo interreligioso, conhecer o outro. Né, tirar essas ideias que ficaram, né, que foram construídas, né, uns dos outros, e que não contribuem para o que a humanidade precisa de todos para o cuidarmos uma casa comum, cuidarmos do futuro, só pode fazer agora, não é esperando que alguém dentro da tradição Francisco, o santo, né, para nós católicos, ele é marcado junto com seus irmãos Sol, o irmão Luz, seu lado, né, ecológico, que é tão que somos todos irmãos, não só não humana na Terra, mas ele também é conhecido por se vestiu e se fez pobre, e passa por abraçar esse campo, né, suas demandas e colocando dois companheiros lá na Câmara e os mais. E ele é também conhecido por ser que há 800 anos, há exatos anos, em 1519, foi um santo, um homem cristão que foi abraçar lá um sultão muçulmano no Egito, dando início a essa importância do diálogo interreligioso, mostrando para a igreja que era importante abraçar o seu irmão de outra confissão e que não há incompatibilidade nisso. A gente não deixa de acreditar mais ou menos porque a gente conhece, reconhece o outro. Parabéns também, Ebony Azarias, pelo trabalho, tanto no Feijão de Ogum, quanto na casa que vamos fazer lá em Floresta, e pode contar com a nossa colaboração, inclusive o Floresta é de onde vem a minha mãe, que eu queria finalmente homenageá-la aqui no final, porque é com a minha mãe, com meu pai, que eu aprendi, né, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Jesus, e esse Jesus, ele nasceu no meio de um povo pobre, de periferia, viveu com eles, morreu defendendo eles. E nos ensinou que somos irmãos e seremos mais irmãos quando estivermos juntos, defendendo uns aos outros, cuidando uns dos outros. Muito obrigado a todos. E aí, Padre Eduardo, você deixa para a gente agora a nossa bênção também, junto com a do nosso querido Ebony. As maiores bênçãos se dão no partir do pão. Seja o pão material ou seja o pão da palavra. Essa live, sem sombra de dúvida,
foi uma das maiores bênçãos neste momento de pandemia, de isolamento social, porque no partir do pão da palavra, nós nos reencontramos, nós fizemos presente Marcel, fizemos presente a Gabi, tivemos gente de luta muito importante nos comentários, eu vou citar a Giane, sem demeritar as outras pessoas, como, por exemplo, Maria Sirene, a Bianca, Claudinei, Eduardo Crochet, Paulo Azariz e todo mundo, Tiago teve aqui, enfim. Isso sim é uma grande bênção. Uma grande bênção onde o ardor se renova. E então eu quero, Robson, te agradecer profundamente pela oportunidade de estar junto com vocês e partilhar dessa bênção e dessa mesa, que esse exemplo de diálogo, como eu disse hoje, um diálogo amplificado. Nós temos aqui hoje não somente diversas lideranças religiosas, mas também um pré-candidato de um partido comunista e um mandato coletivo do Partido dos Trabalhadores dialogando. Que esse exemplo possa gerar nas pessoas uma maior comoção ao diálogo, à unidade pela luta dos pobres, pela luta pelos pobres, mas principalmente pela luta com os pobres. E eu quero terminar dizendo que ontem foi o Dia do Amigo. Eu quero terminar com uma frase do Ernesto Che Guevara que me move muito, que diz o seguinte: se você ainda é capaz de tremer diante das injustiças do mundo, não importa quem você seja, nem onde você esteja, você pode me chamar de companheiro. Então, que o Deus da justiça e da paz, aquele que lutou contra os tiranos em Nazaré da Galileia e mostrou que a cruz jamais é capaz de barrar o avanço da libertação, seja com cada um de nós. Robson, muito sucesso na sua caminhada. Nós estamos juntos, já não é de agora, é há muito tempo. Eu espero que nós dois tenhamos sucesso e que tenhamos sala lado a lado para as nossas lives no ano que vem sejam transmitidas lá de dentro. Para você, para todo mundo que assistiu e para os meus amigos, um beijo enorme no coração, uma noite bem feliz e força na caminhada. Sim, muita força. Mais uma vez, obrigado a vocês. Aprendi muito no dia de hoje. Agradeço mais uma vez as pessoas que participaram, Maria Emília, Maria Sirene, Ednei, o Giovanni, Enóia também comentou, Jesus, a Bianca, o Claudinei, que está nos ajudando aí demasiadamente nessa construção desse mandato coletivo. E eu quero convidá-los para a próxima live, no dia 28/7, às 20 horas, onde nós vamos tratar da segurança alimentar e das políticas públicas. No momento, inclusive, onde que nós estamos vivenciando aí desmatamentos, né, o uso excessivo de agrotóxicos, e é importante compreender como que se dá essa construção aí da segurança alimentar. Então, meu muito obrigado, uma boa noite. Claudinei, passar para você. Obrigado, padre, obrigado, Eduardo, obrigado, Azarias. Bom, pessoal, é isso. Faço também aqui minhas palavras, né? Robson já agradeceu, então foi muito bom as participações, os comentários. Acho que é por aí. A construção se faz a partir do diálogo, construir pontes ao invés de muros, derrubar muros, construir pontes, e o diálogo religioso, a intolerância não cabe em lugar nenhum. Então, bênçãos para todos e todas. Foi muito bom ouvir, aprender. Espero que quem nos ouviu e quem ainda vai ouvir, porque a live vai ficar gravada e pode ser reproduzida, serve para ser usada em outros espaços também. Então, muito obrigado. Boa noite. Estamos aí com 1h20 de transmissão ao vivo. Então, muito obrigado. Até uma próxima. Boa noite, meus queridos. Boa noite.
Boa noite, até a próxima. Até a próxima, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Na próxima, só